Bom, vocês sabiam que, de acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1.500 mulheres foram assassinadas em 2025. Ah, houve mais de 4.100 tentativas de feminicídio, mais de 130 mil descumprimentos de medidas protetivas, além de mais de 60 mil casos registrados de violência psicológica contra mulheres. Além desses dados também, eu acho que é importante também a gente destacar padrões aí nesses feminicídios registrados em 2025. Então, como, por exemplo, mais de 62% ocorreram dentro das residências das vítimas, mais de 60% também das vítimas eram autodeclaradas negras, e em relação aí com o autor, mais de 60% dessas vítimas foram mortas por parceiros, ex-parceiros ou por alguma pessoa da família. Pois é, então hoje vamos falar de identidade de gênero. Olá, sejam bem-vindos todas as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube. Nós somos o Justamente, podcast dedicado aí às discussões sobre educação, diversidade e justiça social. E o Justamente ele faz parte de uma ação do programa de extensão DELO, Dissidências Epistemológicas nas Linguagens e Literaturas da UFAC, que eu coordeno já tem há mais de um ano, e que hoje nós vamos conversar um pouco, sobre identidade de gênero. Eu sou Ruth Borges, sou mestre em educação e vou estar fazendo minha audiodescrição para vocês. Eu sou uma mulher cis, de pele parda, 1,75 m, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, mas eu estou usando eles um pouco preso. Estou vestindo uma camisa na cor preta, na parte da frente tem um desenho de vestido do Stitch, uso óculos de grau e atrás de mim tem uma estante repleta de livros na cor azul. Bom, eu sou Victor Santiago, sou um homem cis, de pele branca, tenho cabelo curto, cacheado, de cor grisalha, estou usando óculos, tenho brincos nas duas orelhas, estou usando uma bermuda preta, uma camisa verde de gola e botão, e atrás de mim eu acho que eu continuo achando que é uma estante verde. Deixa nos comentários aí qual a cor da estante para vocês. Antes da gente começar a falar, como o Victor já introduziu aí, sobre identidade de gênero, corpos, vivências, pertencimento, eu acho que vale a gente só lembrar um pouquinho do que a gente discutiu no episódio anterior, que a gente falou sobre identidades. Quem nós somos, de onde nós viemos, como que quem nós somos faz aí uma intersecção com todas as nossas memórias, as nossas vivências. Mas quando a gente fala de identidade, a gente viu que tem várias frentes aí, a gente trouxe várias referências, indicações também, e hoje a gente vai falar um pouco aí, afunilando ainda mais sobre identidade de gênero. E aí eu acho que é importante também, até pra gente situar aí, que identidade de gênero não é orientação sexual, a gente vai fazer uma discussão sobre isso também. E a gente já começou o episódio trazendo aí dados recentes que chocam, de fato, chocam mesmo, ainda mais quando a gente viu que dentro desses dados, o índice aí de mulheres pretas, ainda é muito maior e ainda chocam ainda mais. Então eu acho que a gente pode começar aí trazendo esse conceito sobre identidade de gênero e aí a gente vai fazendo essa conversa aí que a gente pensou para dialogar aqui nesse episódio. Perfeito, Ruth. E eu acho que para a gente começar a pensar sobre identidade de gênero, primeiro a gente tem que tentar entender o que seria também questões de gênero, o que seria gênero, também tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta
difícil de ser respondida, principalmente porque ela é apropriada, né, por alguns segmentos políticos que tentam deturpar essa agenda, que é a gente tentar entender até que ponto nós podemos afirmar quem nós somos. Né? E porque ao mesmo tempo que a gente vai debater aqui identidade de gênero, a gente também sabe que essa ideia de gênero é também negada. E se ela é negada, a gente também está negando algumas possibilidades de construções identitárias, né, nesse processo. Perfeito. Né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que tentar entender e conversar com quem nos assiste é compreender que gênero é um conceito, é uma categoria de análise que surge ali mais ou menos na década de 60 em diante, né, quando a palavra gênero ela começa a ser apropriada, inclusive por intelectuais, né, principalmente feministas. Um exemplo de uma feminista que faz isso é a Gayle Rubin, quando ela vai falar do tráfico de mulheres, vai falar da relação do capitalismo em relação às identidades das mulheres, como mulheres são apropriadas e objetificadas numa lógica capitalista, e ela vai trazer essa ideia, né, que ela coloca até um hífen, sexo-gênero, que seria o sistema sexo-gênero, que depois vai também ser aprofundado pela Judith Butler em Problemas de Gênero, que ela vai colocar o desejo, né? Sexo, gênero, desejo. Então, como se fosse essa matriz, né, que regula os nossos comportamentos, quem nós somos. Então, quando a Rubin coloca ali, né, no seu ensaio, né, que virou um clássico para quem pesquisa gênero, sexualidade hoje, é compreender a questão que quando a gente fala de identidade de gênero, a gente não está falando que existe uma identidade transcendente, universal a todos nós, né? Muito pelo contrário. O gênero é a gente entender como os processos históricos e culturais, a materialização mesmo desses processos, e como esses processos constroem quem nós somos. Então, essa categoria gênero é uma forma da gente olhar com mais clareza e analisar como a sociedade funciona, como ela se organiza. Não podemos esquecer que gênero também é uma forma de classificação, não só de corpos, mas de coisas. Né? A gente generifica o mundo a partir de concepções de masculino, concepções de feminino, sendo que concepção de masculino e feminino, essas concepções elas mudam de cultura para cultura, de geração para geração, de sociedade para sociedade, não são categorias fixas, mas a grande questão ali, nessa ideia de sexo, gênero, é que entende-se, né, numa perspectiva bastante problemática, principalmente de grupos da extrema-direita ou de grupos antigênero, alguns grupos de feminismo radical, que querem colocar sexo como uma categoria ontológica de formação do sujeito que antecede o próprio discurso, que antecede a própria cultura, que antecede as nossas formações históricas. Então, entende-se que se você nasceu com vagina ou com pênis, você recebe atributos, isso numa lógica pensando aqui com gênero, mas o entendimento desses grupos é que se você tem um pênis, automaticamente você nasce com atributos do masculino. Ou então você nasce com atributos do feminino que são inerentes a você e que não são necessariamente influenciados pela cultura e pela sociedade. E não é tão simples assim a gente pensar e dizer, gênero é só mais um marcador, como raça. Os dados mostram que tem um problema ali, tem uma questão. E pensando assim, para além da nossa bolha dos amigos, que a gente sabe que estuda sobre
ainda tem uma falta de entendimento mesmo, assim, de entender, tá, mas o que é o gênero quando a gente pensa em identidade de gênero? E os dados vão... A gente vê aí diariamente nas notícias, nas nossas redes sociais, que existe um problema, como a gente trouxe aqui no início, é um número muito grande ainda. E eu acho que, além de toda a questão da violência, mas até dentro das nossas escolas, assim, falta um ensinamento mesmo sobre isso, uma conversa mesmo sobre o que é o gênero aí, pensando na identidade. Né, tentei falar aqui um pouquinho sobre gênero, a gente pode agora pensar assim, tá, mas se gênero é essa estrutura social que vai guiando e afirmando, corrompendo ou influenciando as nossas identidades, muitos acreditam que não, né? Então, eu nasci homem, vou crescer homem, vou morrer homem. A mesma coisa com a mulher, mas não podemos esquecer que então, a ideia de sexo, né, entende-se de uma forma muito problemática que sexo é gênero. Então, se você nasce com vagina ou com pênis, você automaticamente vai exercer o ser homem ou ser mulher na sociedade, como se fosse uma verdade absoluta, como se o sexo biológico fosse uma verdade ontológica, né, de formação do sujeito. Só que a própria noção de sexo, ela também é discursiva. Ela também é uma construção. Então, falar de gênero não é negar a biologia, não é negar o corpo, não é negar os nossos processos corporais mesmo, com relação a cromossomos, gônadas, a formação da genitália, enfim, como os nossos hormônios influenciam no nosso humor e etc. Só que, quando eu digo, por exemplo, que uma mulher ela é histérica só por ser mulher, e o que eu estou dizendo com isso? Né? Que o sexo feminino é naturalmente histérico, é naturalmente mais sensível, é naturalmente mais bondosa. Se você se impõe um pouquinho, tá de TPM, quem nunca escutou? Exato, então, essas verdades, né, fundantes, biológicas, querem criar uma certa verdade do que é ser mulher e do que é ser homem. Então a gente não está negando o corpo, não estamos negando a gravidez, a reprodução, não estamos negando isso. Só que a própria categoria sexo, quando alguém fala, é o sexo biológico, mas é a mulher biológica, que tá na moda agora da extrema-direita falar, não, eu acredito em homem biológico, mulher biológica. Ou seja, se eu digo que o homem é biológico e a mulher é biológica, como se tivesse essa verdade que vem com o nascimento, então a gente também está dizendo que essas identidades são fechadas, não existem possibilidades de mudanças, e as pessoas que não estão dentro desse arcabouço, dentro desse recorte, elas são excluídas. Mas não são excluídas apenas ou são vistas como diferentes, são excluídas das leis. Elas são mortas. Elas são mortas, são pessoas assassinadas, são violentadas todos os dias, né? Então, inclusive na nossa introdução, quando a gente traz aqui alguns dados de feminicídio, está diretamente conectado a um entendimento torpe sobre o que é ser mulher na sociedade, que ela tem que ser submissa ao homem, e isso tem a ver com uma leitura de sociedade, uma leitura cultural sobre aquele corpo. Então não podemos esquecer que sexo também é uma construção discursiva, porque o ser homem, o ser mulher, se forma em sociedade. Então, de novo, não é negar o corpo, essas coisas vão influenciar, mas temos que colocar que a nossa formação ela é multifatorial. Então tem sim o nosso corpo, mas também como a sociedade lê esse meu corpo. Então se eu nasci com pênis, eu não posso mais sentar de perna cruzada, eu não posso beijar outro homem, eu não posso casar com outro homem, eu não posso chorar, eu não posso ser tão sensível, eu não posso usar rosa, ou então eu não posso usar alguns tipos de... Ou seja, e são códigos sociais
colocados, expectativas sociais colocados sobre os nossos corpos, porque você nasceu com tal genitália. Então o próprio sexo ele é capturado por uma narrativa. E eu lembro de um discurso que o Foucault tem, que tipo assim, que as instituições elas não apenas disciplinam os corpos, mas elas também vão dizer o que é normal e o que precisa ser corrigido. Eu, por exemplo, vou trazer aqui a minha vivência, desde muito cedo. O meu estilo de roupa, por eu não gostar de algumas coisas que são consideradas para o feminino. Então eu não gosto de maquiagem, eu não gosto de alguns estilos de roupa. Minha cor preferida é preto, eu gosto mais de roupas largas. E eu sempre ouvia essa correção. E é tudo. E aí quando a gente fala sobre essa disciplina dos corpos, é desde o cabelo, a unha, você tem que usar unhas longas, pintadas, seu cabelo tem que estar todo arrumado. O homem não pode fazer unha. E entra até uma questão boba, que é, por exemplo, o cabelo cacheado. A gente leva muito tempo para aceitar os nossos cabelos, mas mesmo quando a gente aceita os cabelos, ainda tem um controle. Ah, seu cabelo não pode ter muito frizz. Seu cabelo tem que estar todo o tempo bem baixinho, arrumado. E aí entra até uma questão que a gente está vendo aí sobre as mídias sociais, aquela questão da perfeição. Então, se você é uma mulher, mas não gosta da cor rosa, não gosta de roupas mais coladas, mais decotadas, tem uma questão ali. Se você é homem e chora com facilidade, se você é homem e gosta de usar a cor rosa, se você faz a unha, se seu cabelo... Já tem uma questão ali. Então é todo o tempo uma questão de disciplina em cima desses corpos. Eu lembro quando eu era assim, adolescente e tal. Chegou uma época que eu cheguei a pensar assim, eu quero fazer minha unha, né? Tirar a cutícula, não sei o quê. E eu ouvia da minha própria mãe, das minhas tias, que não, você é homem, você só corta a unha. Eu queria cuidar do meu cabelo, deixar meu cabelo crescer, adolescente assim. E meu pai falava, não, isso não é coisa de homem. Né? Aí vinha um primo meu e raspava a minha cabeça. E só depois de muito tempo é que eu fui entender que tinha uma coisa tão violenta ali acontecendo sobre isso. E então, assim, fazer a unha é coisa de mulher, né? Higiene, depilação, sei lá. E entra aquela outra questão, por exemplo. É muito surreal tudo isso. Coisas de casa. A mulher, ela já nasce tendo isso colocado, que cuidar da casa é ela. Eu, por exemplo, eu sofro, pra mim é uma violência mesmo. A mulher tem que lavar a louça. Quando eu falo que não quero ter filho. Não, mas é porque você nasceu pra isso, você tem o dom. Eu sei, eu tenho um dom pra criança, mas eu não quero. Mas aí é essa questão, a mulher para o lar. E aí eu lembro de uma discussão que eu tive em uma disciplina do mestrado sobre essa questão. A gente estava estudando sobre a história mesmo do ser professor, que a mulher ela entrou nesse mercado de trabalho de aula justamente por isso, porque a mulher ela nasceu para o maternar, para o cuidar. Se você não quer, tem uma questão ali, tem algum problema, a gente tem que olhar para isso. Então é todo o tempo, assim, até os brinquedos. Se você é uma criança e você não brinca de boneca, ou se você é uma criança, um menino, e não brinca de carrinho, deixa isso aí, que isso aí não é coisa de menino. Então, desde cedo, essa violência, e a gente vai reproduzindo, e é violência mesmo. Quando a gente vai crescendo e estudando, a gente percebe, não tinha nada de errado. Perfeitamente, com essas coisas. Exato. E uma coisa interessante que a gente tem que falar também, é que quando a gente fala de identidade, também tem aquela ideia de que a identidade é algo só nosso, íntimo, e de que essa mudança depende só de nós. Porque se há o entendimento que a gente já nasce homem ou nasce mulher, que é uma questão única e exclusivamente biológica, então todo o resto é gosto. É meu gosto pessoal, eu gosto disso, não gosto daquilo, ou eu prefiro esse esporte, eu prefiro o outro, e a questão do gênero é capturado pela ideia de ideologia de gênero, como se houvesse um grupo específico que quisesse impor uma pauta woke sobre gênero, que a gente quisesse desmantelar uma certa estrutura e que de repente pode tudo.
que é uma forma muito problemática de se entender a questão do gênero, né? Que não é só uma questão unicamente pessoal, né? O público e o privado estão completamente conectados. Então, às vezes a gente acha problemas e dúvidas que nós temos e a gente sofre, às vezes a gente tem inseguranças, principalmente para quem não se identifica, não tem um processo de identificação com alguma coisa do status quo. E eu falo alguma coisa porque nunca é fechado, a gente pode se aproximar mais de um lado, se afastar mais do outro. Essa coisa de ser completamente à parte, completamente, também não sei se, né, podemos elaborar um pouco isso. Mas o privado e o público estão conectados. Então, essa ideia de que nós temos nossas opiniões pessoais, não podemos esquecer que nós estamos materialmente localizados no tempo e no espaço, numa determinada sociedade, compartilhamos de uma certa cultura, e essa cultura, essa linguagem, influencia quem nós somos, os nossos processos. Então, às vezes a gente acredita, como você falou do filho, né? Não, eu não quero ter filhos. Isso não faz de você menos mulher, ou que você será menos capaz, ou que você será incompleta ou infeliz, como se ser mãe fosse o seu destino último nesta terra. Então percebe como uma ideologia, né, essa ideia, influencia diretamente numa decisão pessoal sua. As pessoas que nunca te viram na vida vão falar, não, mas é o seu destino ser mãe, né? Como eu também ouvi, né, quando eu consegui, né, num processo bem difícil, falar da minha homossexualidade, e eu cheguei a ouvir, então você não vai dar netos para sua mãe, né? Eu também não tenho vontade, assim, de ter filhos. Não é uma coisa que eu não fui capturado por essa ideia, mas até o momento não, meu namorado também não tem esse plano. Mas se um dia eu quiser ter, eu terei. E eu vou escolher a melhor forma, se vai ser adoção ou vai ser outra forma. Existem outras formas de se constituir família, de se constituir relações que não passam por essa questão da biológica, que eu só serei pai de verdade se realmente eu adotar uma criança do meu sangue, né? Existem outras formas de se estabelecer conexões. E quando você fala sobre essa questão interligada do público e privado, eu fico pensando quando a gente... um breve momento que a gente pensa assim, vou entrar aqui nas minhas redes sociais só para esfriar aqui a cabeça, aí você entra nos comentários, assim, discursos e mais discursos de ódio em cima dessas pessoas que fizeram as suas escolhas, que lidam muito bem com as suas escolhas, mas aí você vai ver, em vez da pessoa focar lá na vidinha medíocre dela, e não, ela fica reproduzindo. E a gente vai ver, tá tão impregnado, assim, e me preocupa um pouco, assim, por exemplo, eu não quero ter filhos, não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhos, eu tenho um sobrinho de 8 anos, então todo dia eu vou tendo essas conversas, tem coisa que ele nem entende, mas eu fico com medo, assim, do ódio que ele pode receber dentro da escola, que ele pode ser ensinado que é tudo bem contrariar a decisão do colega, que é tudo bem ele implicar, ele machucar, ele maltratar a pessoa que é diferente dele. E me preocupa muito como que isso está escancarado, infelizmente, aí nas nossas escolas, nas nossas universidades, que às vezes, eu tenho a minha escolha, eu lido bem com ela, mas isso não me dá a liberdade de não passar por uma questão aí de tudo, de preconceito, de racismo, de crime mesmo. E aí, cada vez mais a gente vai vendo isso, que se você pensa um pouquinho diferente da curva, dessa grande galera aí que a gente chama de manada mesmo, pronto. É tudo bem eles caírem em cima de você, te machucarem, te matarem por isso. É preocupante mesmo. Por isso que o discurso religioso ele é bem complicado, né? Porque o discurso religioso ele aqui não é contra a expressão de fé de qualquer pessoa. Né? Eu acredito que todos nós temos o direito de expressar a nossa fé, inclusive a não fé em nada, né?
A gente tem esse direito. A minha questão é a questão fundamentalista de alguns setores, né, religiosos que querem criar a ideia de fundação de um certo gênero. E se eu coloco a religião nesse meio, que um Deus que está aqui acima de nós disse o que é ser homem e o que é ser mulher, vai contaminando a sociedade de uma forma que até mesmo pessoas que não são necessariamente católicas, não são necessariamente evangélicas, ou até são religiosas, mas não são de setores fundamentalistas, reproduzem também essa lógica, né? Que é a ideia de ideologia de gênero, que ganhou bastante força na extrema-direita, mas antes de ganhar força com a extrema-direita, ela começou ali com o Papa. Né? O próprio Papa João Paulo II chegou a dizer que a maternidade era um destino para a mulher. Né? Então, essa ideia quando falam assim, é uma ideologia de gênero. Na verdade, quem prega uma ideologia de gênero são justamente esses grupos da extrema-direita, que infelizmente acabam também sendo cooptados, né, os grupos religiosos. Então, a questão da ideologia de gênero são eles pregam uma identidade única, uma única forma de ser mulher, uma única forma de ser homem. Não existe nada para além disso, temos que construir uma família. Essa família tem que ser nuclear, um homem e uma mulher. Qualquer coisa relacionada à revolução sexual, anticoncepcional, o uso de camisinha, é visto como um ataque à família. Eu não consigo compreender isso, sendo que a gente vê várias pessoas tendo que enfrentar. A gente tem uma grande crise, né, com relação a ISTs, a transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis. Mas essa moral, que é uma ideologia moralizante, impede até que as pessoas pensem aqui na realidade, nos dados, nas coisas que estão realmente acontecendo. Né? Então, falar de gênero é muito maior, ultrapassa muito mais do que uma coisa pessoal. Sim. Né? Eu gosto mais disso aqui, eu gosto de usar brinco, eu gosto de cortar o cabelo. Não é só isso. Né? Existem coisas muito mais complexas quando a gente fala de gênero e de ideologia de gênero, como se justamente os grupos marginalizados tivessem o poder de transformar um histórico colonial de séculos, que estão aqui impregnados no nosso imaginário, mas a gente agora, né, um grupo que de fato é uma minoria política, não falo de minoria em sociedade, mas de minoria política, que a gente está querendo impregnar a sociedade com uma certa ideologia, sendo que, se a gente for pegar os debates sérios sobre questões de gênero, a gente quer uma pluralidade. Né? Ninguém está impedindo que você acredite no seu Deus, ninguém está impedindo que você seja monogâmico, ninguém está impedindo que você tenha um único parceiro para a vida inteira, ou que você não queira ter filhos, essas decisões, mas que você tenha o direito de tomar essas decisões. Sem ser punido por isso. E aí eu fiquei pensando aqui uma coisa assim, bem pequena, pensando até nos discursos assim que a gente vê, porque eles pregam que é a família completa, um pai, uma mãe e seus filhos. Mas tem tantas outras, por isso que é violento mesmo, assim. Por exemplo, eu fui criado pela minha avó. Eu não venho de uma família tradicional. E não é... Eu venho de uma tradicional e tô aqui. Pois é. E tipo, não é eu não querer só ter filhos. Eu não posso ter filhos. Eu nasci com uma questão de saúde que eu não posso ter filhos. E eu lido muito bem com isso. Mas, eu sou amaldiçoada. Meus pais, meus avós, ou eu tô Deus pagando por um pecado. No útero. Eu já ouvi até isso, vamos fazer uma oração. Mas eu não quero ter filho. E hoje eu converso assim na terapia, quando eu entro nesse tópico, que Deus ele é incrível. Porque, por exemplo, poderia ser o contrário. Eu não poder e eu querer. Mas eu já não queria antes de eu saber que eu não podia. Então, o médico, eu ainda lembro, assim, com todo aquele cuidado,
olha, não é o fim do mundo, aí eu assim, ó, mas tá tudo bem, eu não queria mesmo. Porque a gente já vem desse lugar assim, violento. Se eu não for assim, eu tô amaldiçoada, eu sou errada, eu vou ser punida por isso. E muitos são punidos por isso. Então, eu acho que tem sim essa questão do público e do privado, e tem essa questão que eu penso muito assim, é falta de conhecimento e a pessoa não quer conhecer mesmo. Porque é simples. O conhecimento tá aí. Tá aí, pra libertar. E claro que eu compreendo, e sei que você também compreende, que muitas mulheres, né, fala especificamente de mulheres cis, que querem sim construir suas famílias, aí eventualmente descobrem que não podem ter filhos. E que, claro, eu sei que vai ser doloroso para ela, já que ela quer experienciar ser mãe. Mas, por outro lado, esse discurso é tão violento que ele também nega, junto com isso, uma possibilidade dela realizar esse sonho de outra forma. Se esse discurso não fosse tão violento, essas mulheres que não podem ter filhos, ou que são abandonadas pelos seus parceiros, pelos genitores das crianças, aí vão ser de novo massacradas porque são mães solo. Enfim, esse discurso violento piora a experiência dessa mulher que eventualmente descobre que não possa ter filho, mas se o discurso não fosse tão violento, seria mais fácil dela lidar com isso para acessar outras possibilidades de acessar essa maternidade sem essa pressão negativa social até sobre a adoção. Né? Por que não a adoção? Então a maternidade ela está diretamente conectada ao sangue. Temos aí uma questão. E outra, para tu ver como, por exemplo, não é só falando dessa questão da maternidade. Esse discurso de ódio tenebroso não é só, por exemplo, com casais homoafetivos que decidem adotar ou que decidem ter barriga de aluguel. Não é só. Pra gente ver como é problemático. Porque entra nesse caso, por exemplo, a mulher tinha lá seu parceiro, o parceiro abandonou, e aí ela descobre que não pode ter filho, mas ela quer muito passar por esse processo de maternidade, já tem uma idade avançada, ela não está isenta de passar por esse discurso de ódio. Então, o problema não é a gente em ser diferente, em ter as nossas vontades diferentes, em querer coisas diferentes. Tá na criação dessas pessoas. Eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, ela é tão ruim que nasceu seca, com o útero seco. Gente, olha só que coisa horrível, que violência uma pessoa ouvir isso. E eu acho também que se a questão da paternidade... Outra coisa, por que a paternidade é sempre tida num lugar meio em oposição à maternidade? Enfim. Mas por que a paternidade e a maternidade elas não podem operar numa outra lógica social em que vai ser pai, vai ser mãe, quem realmente quer ser pai e quer ser mãe. É sobre quem quer e não quem pode. E eu, assim como professor, tem alunos meus, assim, quando eu dava aula para adolescente, criança, que seria melhor mesmo que ela fosse criada pela avó, seria mesmo melhor que ela fosse criada pela tia, pelo tio, porque os pais estavam só destruindo a vida delas. Então, essa questão de que o pai, a mãe, sangue do meu sangue, não necessariamente serão bons pais, né? Porque vem toda essa pressão social, essa questão moralizante em torno do ser homem, ser mulher, da forma que essa maternidade ocorre, como essa paternidade ocorre, enfim. Então, não sei se você entendeu o que eu quis dizer com isso. Entendi. Né? Mas eu acho que a maternidade e a paternidade, elas operam num lugar muito ligado a esse aspecto moralizante e biologizante do ser pai e ser mãe na sociedade, que se você for observar bem, só está destruindo as pessoas. Sim. Né? A paternidade virou o pai bater no filho para ele virar homem, em vez de ser um pai que dá amor. Então, o que é ser pai, né? Ser o que é ser mãe?
ser violento. E é muito a questão que eu falei, assim, é para quem quer e não para quem pode. Porque tanta gente pode estar colocando crianças traumatizadas, violentadas, frustradas, que ou elas vão seguir reproduzindo isso, ou elas vão ter aí muitos anos de terapia para conseguir se curar desses traumas mesmo. Mas eu acho que a gente pode encerrar, eu acho que ficou muito bem amarradinho aí sobre o que é identidade de gênero, e aí eu acho que a gente pode ir para esse segundo bloco. Tem uma questão que eu quero muito que a gente converse sobre os banheiros. Sim. Que eu acho que casa bastante nessa conversa, e aí a gente pode ir trazendo exemplos mesmo, partindo daqueles dados que a gente trouxe no início, e aí a gente encerra. Mas eu fiquei muito contente, assim, não com o assunto, porque não é um assunto fácil, mas assim, o Victor aqui, a gente foi conversando, conseguiu amarrar muito bem. Então, se desprender de todas essas questões ideológicas e moralizantes que vem tentando fazer a gente dizer o que é identidade de gênero. Então, eu acho que o Victor, como um bom professor, conseguiu fazer uma amarração aí muito boa. Bom, eu acho que a gente pode avançar agora no nosso debate interseccionalizando, né, essa questão de gênero, que a gente já interseccionalizou, mesmo que a gente não tenha usado essa palavra diretamente, né? Porque quando a gente chegou assim, aí você falou um pouco de você, eu falei um pouco de mim, aí falamos da paternidade, maternidade, a gente já está interseccionalizando. Porque pensar sobre questões de gênero, assim como de raça e outros marcadores da diferença, é que eles operam em diálogo com outros marcadores, né? É o que a Patricia Hill Collins, né, junto com a Selma Build, influenciadas também pela Kimberly Crenshaw, que vai pensar em interseccionalidade no direito também, mas entender a interseccionalidade como uma categoria de análise, que a Collins deixa bastante claro isso no livro, ela e a Build, que por ser uma categoria de análise é uma forma da gente olhar para a sociedade e começar a observar que aquilo que a gente imagina que opera individualmente não opera individualmente, né? Então, por exemplo, na mesma medida em que as mulheres não têm certos direitos ou são submissas aos homens, casos de feminicídio, violência doméstica, está em paralelo ao privilégio masculino, a uma sociedade patriarcal, né? Da mesma forma, se a gente for falar de casos de racismo, a gente tem que pensar também na branquitude. Mas eu não tenho culpa de ter nascido branco. Não, mas você está, né, falando aqui por mim. Então, mas eu estou aqui usufruindo de privilégios que não fui eu que criei esses privilégios, mas eu usufruo desses privilégios nessa sociedade. Então, o que a gente pode pensar é como podemos analisar a sociedade, refletir sobre o nosso espaço na sociedade, sem esquecer do outro. Então, eu admitir que eu tenho algum privilégio e que agora é uma pauta para um certo grupo e eu não sou desse grupo político, por exemplo, não sou uma pessoa trans. Não quer dizer que eu não possa me envolver e ser um aliado dessa luta. Inclusive, eu fiquei pensando numa discussão que o Arroyo faz sobre outros sujeitos. Uhum. Que ele coloca que nem todas as identidades são valorizadas. Algumas se sobressaem. E eu gosto bastante quando você fala, porque, por exemplo, de verdade, 2025, eu fiquei chocada, essa palavra. Não, foi 24, foi 2024. Durante o mestrado, uma menina foi fazer uma disciplina especial na minha turma, branca, branquíssima, e quando ela foi apresentar a pesquisa dela, eu fiquei assim, véi, isso existe mesmo. A pesquisa dela é toda voltada
em cima das lutas raciais, ela vem discutindo a questão de branquitude, e em todas as falas dela, ela sempre coloca que não é porque ela é branca que ela não pode participar dessa luta. Juro pra ti que me chocou. Porque pra mim aquilo era inédito. Eu nunca tinha visto aquilo, porque o que a gente tá acostumado a ver é: não sou LGBT, pra que eu vou participar da luta LGBT? Não sou uma pessoa trans, pra que... E aí entra a questão que eu acho que pode ser agora, a questão da luta pelos banheiros. Porque eu vi muita gente assim, não me incomoda, mas também não tenho nada a acrescentar. Então, é justamente, até na formação, assim, se você não é uma pessoa preta, não tem por que você participar. Eu lembro que aqui na cidade, na época que teve uma recente sobre a questão da parada LGBT, que o vereador evangélico foi lá dizendo sobre a questão de levar a criança e tal. Muita gente se isentando lá no meu trabalho. Não, eu não vou. Então, pra que eu vou entrar, ficar discutindo na internet se eu nunca nem fui? Eu nem participo. E eu acho que a gente pode falar sobre essa questão do banheiro. Porque é uma questão de interseccionalidade, né? Inclusive, também é uma das coisas que faz parte da luta de classes. Então vamos fazer uma luta de classes com foco na classe. Sim, mas não podemos esquecer que essa classe não é homogênea. Que existem pessoas dessa classe trabalhadora que não têm certos acessos que eu tenho. Então, até mesmo pessoas da esquerda, vamos fazer um debate a partir da classe, como se a identidade de gênero fosse uma coisa... Tem uma coisa interessante que a Bell Hooks fala no livro dela, Teoria Feminista, da Margem ao Centro, em que ela vai problematizar a questão da identidade, e eu acho interessantíssimo, porque quando você fala assim, eu sou feminista, aí vem alguém, não, você não pode falar que você é feminista porque você é homem. E feminismo, então, seria uma identidade feminina de luta política. Então eu não posso falar que eu sou feminista, eu não posso falar que eu sou antirracista. Calma, então como é que... Eu não sou preto, então eu também não posso falar que eu sou antirracista porque eu não sou preto? Então tem um problema aí de identidade. Não. Eu esqueci o nome dele, mas é um militante, ele é militante da classe trabalhadora, ele é tipo moto-Uber, e fala dos direitos dos entregadores, né? Que tem realmente o trabalho, assim, né, bem sucateado. Ou seja, uma pessoa de esquerda, aí ele vai e fala, e se viralizou na internet, então agora eu vou ter que me preocupar com a pauta de quem quer dar o cu. Ele chegou a afirmar isso, aí viralizou, a galera caiu em cima dele. Aí qual é a questão? Aí uma das pessoas que eu vi que bateu nele falou assim, então não tem, dos milhares de motoqueiros que trabalham com você, não tem um viado. Não tem, né? Você não conseguiu observar que a maioria dos motoqueiros são homens. Você não conseguiu fazer essa análise aí, né? Então, essa questão, aí a Bell Hooks fala assim, uma possível solução para a gente sair desse lugar do identitarismo, né, de que eu não posso apoiar uma luta porque eu não compartilho daquele marcador social, aí ela fala, muda a frase, eu apoio três pontinhos. Eu sou Vitor, homem cis, gay, e apoio a luta feminista. Eu apoio a luta antirracista. É uma possibilidade, né? Então, qualquer pessoa pode ser contra a violência. Porque, assim, uma coisa que Fanon, né, no debate do Fanon, fica muito claro em Pele Negra, Máscaras Brancas, que é, de alguma forma, se... Vamos pensar aqui em Gaza, por exemplo. Né, o genocídio em Gaza. Mas não é comigo, é lá do outro lado do país, do mundo, então não é comigo, não me atinge nada e tal, não sei o quê. Mas tem uma coisa, enquanto houver violência contra qualquer grupo, nenhum de nós está seguro. Sim. Porque hoje é Gaza. Lá na década de 60, segregação, Estados Unidos, pessoas negras, escravização, judeus na Alemanha, mulheres, casos de feminicídio, mortes LGBTs. Só que, quando a gente vai olhar com cuidado, cada época produz novas violências também. Então, da mesma forma que a gente avança
né? O racismo, a homofobia, a LGBT-fobia de forma geral, ela também vai ficando sofisticada com o passar do tempo. Ela também vai criando outras formas de operar na sociedade. E no governo do Bozo isso ficou muito claro, porque, por exemplo, a gente sempre tinha medo dos casos que a gente via, por exemplo, no governo do Trump, não sei o que, não sei o que. Ah, mas era lá. Ah, mas é lá, eu não tenho que opinar. Aí veio o bolsonarismo, uma boa parte da galera se sentindo à vontade para reproduzir, ali para mim ficou totalmente escancarado. A gente não tá seguro. Eu, por exemplo, recente, quando eu passo aqui na cidade e vejo algumas casas com a bandeira de Israel, eu fico com medo. Fico, gente. Ah, mas ela não, mas as pessoas vão se sentindo à vontade. Então, é muito isso. Ninguém tá seguro mesmo. Então, ninguém tá seguro. Então, por exemplo, voltando à questão do banheiro que você trouxe. Ninguém tá seguro. Aí as pessoas ficam achando que a questão do banheiro é só sobre LGBTs. E não é. Não é. Tem vários casos de mulheres cis que não têm a aparência idealizada que as pessoas têm do que é ser feminina. Uma ficou muito na mídia, que confundiram ela. E ela era uma mulher cis. Então a mulher cis, ela não pode mais ser musculosa, ela não pode ser mais alta. Porque se uma mulher cis alta, ela pode ser confundida com uma mulher trans. Pode. Né? E as pessoas estão esquecendo nesse debate os homens trans. Então você vai ficar à vontade, então, de fazer xixi com um homem trans no banheiro, barbado? Como você vai saber? A gente vai ficar na porta com segurança, checando a genitália de todo mundo? Né? Eu tenho até visto que o debate tem avançado um pouco nessa questão, e que é o seguinte: claro que seria de alguma forma ideal que os banheiros não sejam generificados. Né? Talvez seja melhor mesmo um tipo de banheiro que sejam cabines individuais, né? Eu já fui num bar no Rio de Janeiro que era um banheiro numa área bem grande, com várias portinhas, e eram banheiros individuais. A porta vinha do chão até o teto, não tinha como quem tá do boxe ao lado, né, tentar olhar quem tá. Quem tá do lado de fora também não ia conseguir ver o pé de ninguém. E eu lembro que eu lavei a mão com as minhas amigas ali. Foi a primeira vez que eu interagi no banheiro com outras meninas. Entraram pessoas trans no banheiro, pessoas não binárias. E eu achei uma experiência super ok. Mas para algumas pessoas é um grande problema lavar a mão do lado de uma pessoa trans, como se a pessoa trans fosse a grande causadora das violências. Porque se você for olhar... Como se não fosse o grupo que mais sofre, mais morre. Aí você vai olhar os dados, né, que a gente até trouxe aqui, né, que quando a gente vai pensar em casos de violência doméstica, por exemplo, os dados mostram que, por exemplo, essas violências acontecem, em sua maioria, dentro de casa. Quando a gente vai pensar em violência contra crianças, ou então violência sexual contra crianças, acontecem em casa. Então, talvez seja mais perigoso para uma criança estar em casa do que na escola, do que até mesmo no banheiro público ao lado de uma pessoa trans. Não é a pessoa trans a causadora dessas violências, né? Então, a gente até viu aqui que... pega que tá mais fácil para você. Aqui, desses padrões, 96% que tiveram a autoria identificada foi cometida por homens. E aí entra aquela questão de parceiros, ex-parceiros, 12% Isso familiar. É o dado do Anuário de Segurança Pública. Isso. Aí já em 2026, 80 assassinatos de pessoas trans. Aí autores contra vítimas de 14 anos ou mais, ou seja, adolescentes, né? 30% familiares, 29,6% parceiros íntimos, 9,6% ex-parceiros, 25,5% de pessoas conhecidas, né? Pensando aqui violência sexual em ambientes domésticos.
E considerando que tem regiões em que meninas acabam casando cedo, com seus 14 anos, por isso que tem aqui o dado, né? Autores contra vítimas. Então inclui também a questão aqui do parceiro. Né, de pessoas jovens, 14 anos, que também traz a questão pra gente de que ainda há crianças casando. Né? Inclusive em nome de Deus, de uma religião, né? De que, não, foi Deus que mandou. Aí um homem de 50 anos casa com uma menina de 14. Se isso não é absurdo. E aí entra numa questão violenta também. Melhor casar do que ficar se prostituindo. É como se você não casasse, você automaticamente viraria uma trabalhadora do sexo, né? Enfim, são... Às vezes, tem hora que eu fico pensando, falei, gente, não é possível. Não é possível, porque assim... E são essas mesmas pessoas que são contra pessoas trans. Então, a galera trans, ela é capturada por essa narrativa de que fundante, de que elas são o grande perigo da humanidade, que elas vão acabar com a família, mas quem está acabando com a família são as próprias pessoas que seguem uma ideologia heteronormativa. Porque em nome dessa ideologia, vale até matar. Eu fiquei pensando no ódio que a Érica recebeu quando ela assumiu ali a comissão. Ninguém nunca tinha se preocupado. Ninguém assim, né? Essa galera que saiu ali da bolha. Sim. Nunca tinha se preocupado. Por anos não ter uma mulher ali fazendo parte da comissão. Aí a Érica assume, pronto. Desvirtuando o conceito. E eu assim, ó. Então é uma galera que também só vem quando lhe convém. Mas quando uma criança é morta, é estuprada dentro da própria casa, como os dados mostram. Quando uma menina é estuprada, engravida, não quer ter o filho do estuprador, aí essa galera tem ali todo um sermão, uma coisa bonitinha pra falar. E aí eu fico, mas cadê essa galera? Quando toda essa atrocidade tá acontecendo. E tem uma coisa assim que é um discurso que é muito utilizado, né? Não, mas se a gente deixar mulheres trans... E o problema é com mulher trans, né? O homem trans fica ali. Mas, se a gente deixar mulher trans entrar no banheiro, abre margem para que homens se vistam de mulher para violentar mulheres no banheiro. Primeira coisa que eu fico pensando, homem precisa... Se a gente for pegar aqui os casos enormes que nós mencionamos hoje de feminicídio, algum deles teve que se vestir de mulher, fazer drag, para ir violentar a mulher no banheiro público? Nem precisou. Muitos fazem à luz do dia. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa, muitos na própria rua. As mulheres são assediadas no ponto de ônibus 7 horas da manhã. Né? Aquele caso que tá em alta, do cara que tava se masturbando na academia do prédio. E apareceu pra mim, eu blindo muito assim as minhas redes sociais, porque eu não tenho estômago mesmo. E aí entra naquela questão, eu preciso saber pra ter argumentos pra debater contra isso, mas ao mesmo tempo também eu fico, é melhor não saber. Não, tem dia que me faz mal e eu evito. E aí eu vi um cara falando, Fernando, só se eu dizer, que eu adorei a análise dele. A mulher tava de calça leg, com uma blusona, totalmente coberta, e o monstro ali atrás. Então entra nessa questão mesmo, assim, sobre essa questão do banheiro, né? Que eles falam, mas os dados, a galera não tá se vestindo, não tá entrando em banheiro pra fazer essas coisas. Mostra o contrário. E tem uma outra coisa por trás disso. Quando alguém diz, abre margem para que homens se vistam de mulher, o que está por trás aí? Essas pessoas também não olham para mulheres trans como mulheres. E ninguém está falando que essa mulher trans é uma mulher cis. É uma mulher trans. Fim. É uma outra forma de expressar sua mulheridade na sociedade. Mas isso aí é uma invenção, ninguém pode acordar e se dizer mulher. Não é tão simples assim, ninguém acorda e fala, você é mulher. E se fosse uma coisa realmente muito... de uma decisão pessoal, caramba, então eu vou escolher me tornar parte de um grupo mais violentado
do Brasil. Eu vou querer morrer. Ter uma seta, hoje eu tô um alvo enorme. Eu tô a fim de ser alvo. Vou colocar aqui. Né? Como se... E outra coisa, o que faz a gente hoje ter esse entendimento do que é ser homem, ser mulher, processo de colonização. Porque se a gente for olhar comunidades indígenas, outras comunidades africanas e tal, claro, não é que eles não têm as suas próprias complexidades, mas essa ideia fechadinha do que é ser homem e ser mulher não está diretamente conectada à genitália, como o nosso sistema tenta fazer valer, né? Então, e é um argumento tão idiota de, vai abrir imagem de mulheres, homens se passarem por mulheres. Logo, tá dizendo ali que, para mim, elas não são mulheres. Então, mas também tem a própria pessoa escorrega, essas pessoas que dizem isso. Quando ela diz, homens vão se fingir de mulher para estuprar mulher no banheiro. Também estão dizendo que são os homens que fazem isso. Então, esse discurso ele tem umas camadas ali que são homens que fazem. Então, se são os homens que fazem, e, de novo, não é para atacar homens, mas homens que fazem e a ideologia que sustenta isso. Porque não tem como a gente mudar a sociedade se a gente não mudar a forma simbólica. Sim. Ou a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade. Então não é só dizer, vai lá, mulher trans, entra no banheiro. A gente também precisa compreender o que é a transexualidade, o que faz ser uma pessoa não binária ou binária, quais são as... Por que essas pessoas não querem, de fato, entender de forma séria a pauta LGBT, a pauta sobre gênero de forma total, porque falar de gênero não é só falar de LGBT. Temos que falar sobre como educamos nossas crianças, aí que estou falando como professor. São questões que eu vejo que alunos meus fazem cara feia, não querem estudar, mas a escola é um lugar que a gente possa debater isso. A gente precisa falar sobre gênero de uma forma não sexualizada, como sempre foi. Como a BNCC prevê. A gente falar de sexualidade, falar sobre gênero, a BNCC tem seus problemas, mas alguma coisa aparece ali. E a conversa que a gente está tendo. Exato. Então, essa nossa conversa aqui é uma forma da gente educar as pessoas, educar quem nos assiste. Não tem nada de sexualidade, assim. Por isso que quando a gente pensou... Não, de sexo, de fazer sexo. Vamos ensinar a fazer sexo. Isso não existe, é o conceito, gente. Mesmo. A nossa ideia aqui também não é educar ninguém. A gente quer muito mais provocar, pensar e refletir que... a gente em poucos minutos aí colocou eu falei educar embasamento... não no sentido de nós trazemos a verdade absoluta. Sim. Educar como professores que somos, trazer o debate com uma outra linguagem, falar sobre gênero, sexualidade, sexo de uma forma educativa, pedagógica, né? Porque nós somos seres generificados. A gênero nos coloca em determinados papéis na sociedade. Sim. Então a gente precisa pensar sobre gênero de uma forma séria, né? E precisamos falar de gênero, sim, na escola. Temos que falar sobre gênero na educação infantil. Mas eu vou chegar lá e vou dar uma da Butler pro quarto ano. Claro que não. Para isso que tem as pedagogas, professores que fazem faculdade de educação e tem a formação para acessar lugares nessa primeira infância e falar de assuntos mais complexos para a criança. Então, falar de gênero não é ensinar sexo. Mas, por exemplo, se um aluno meu, uma aluna, chega para mim e fala, o meu sonho é ser policial. Parabéns, siga o seu sonho. Então, o professor ele também está nesse lugar de não violentar o sonho que essas crianças têm. Se as crianças vão brincar, vão desenhar, o professor pode deixar a coisa muito mais fluida, vocês podem usar as cores que vocês quiserem. A fantasia o menino quer brincar de vôlei, por que ele não pode fazer vôlei? Por que ele não pode fazer dança e a menina prefere fazer futebol? Por que não pode? Tipo, a minha irmã, desde criança, a minha irmã sempre preferiu futebol.
Eu detestava, eu preferia fazer vôlei, jogar queimado, que era tudo associado ao feminino. Jogar queimado. Mas eu gostava mais, era o que me interessava mais. Eu gostava de brincar mais com as meninas. Ah, mas quer dizer que eu não poderia ter gostado de futebol? Eu acho um ponto interessante. Eu poderia sim ter gostado de futebol. Só que eu cresci, não me parece que isso tenha mudado. O futebol é associado a uma brincadeira de menino. Aí, os meninos da minha sala, violentos, querendo fazer bullying, eu era xingado, e etc, etc, etc. Então, por que eu ia querer jogar futebol? Então, se até mesmo o jogo de futebol fosse operasse num outro lugar, se o professor de educação física que eu tivesse lidado com o futebol e com as nossas identificações na sala de aula de uma forma não violenta, talvez. Hoje eu gostasse de futebol. Então, essa ideia masculinista não está no futebol. Está nessa associação social que nós fazemos do futebol, que é uma coisa masculina, e que o vôlei, dança artística, balé feminino, como se não existissem bailarinos incríveis homens, né? E que isso nada tem a ver com a orientação sexual, isso é uma outra coisa. A gente falou aqui sobre alguns nomes que são nossas referências, autores, livros, mas eu tenho gostado dessa dinâmica de, ao final, a gente sempre indicar alguma coisa que está lendo ou algum livro que marca aí quando a gente pensa na temática do episódio. Então, hoje a gente falou sobre identidade de gênero e eu queria trazer 2 indicações. Eu esqueci de trazer para o estúdio o livro físico, mas esse daqui, E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks, é ótimo quando a gente pensa aí nas identidade de gênero. E esse daqui, da Judith Butler, Problemas de Gênero, esse aqui tá todo marcadinho, que é do professor Victor, mas isso aqui também é uma ótima leitura, tanto para quem quer iniciar, mas como também para quem já estuda aí as questões de identidade de gênero. Perfeito. Nossa, suas indicações são ótimas, eu adoro esse livro da Bell Hooks. E eu vou indicar hoje esse novo livro, saiu ano passado, da Patricia Hill Collins, Intersecções Letais, que faz parte de uma certa trilogia da Collins sobre interseccionalidade. Então tem Interseccionalidade, que ela escreve com a Selma Build. Aí tem o outro, Bem Mais Que Palavras, que também ela vai abordar outros aspectos da interseccionalidade. E esse seria, de alguma forma, o terceiro dessa trilogia, que ela está chamando de Intersecções Letais. E o que mais me marca nesse livro, que eu quero deixar indicado para vocês, é como a Collins vai analisar que, a depender das circunstâncias em que você esteja, sociais e culturais, e quanto mais marcadores de opressão a sua construção identitária tiver ali, se torna perigoso para você estar naquele mundo. Então, por exemplo, ela vai trazer exemplos de pessoas indígenas e pessoas transexuais que, por exemplo, se uma pessoa trans, ela já tem muita dificuldade de sobreviver nessa sociedade, imagine se ela for pobre, favelada, preta, de pele escura, enfim. Então, quanto mais situações adversas essa pessoa enfrentar, mais letal será para ela estar nessa sociedade, né? E claro que ela vai também avançar nesse debate até para falar das instituições. Não é só, essa pessoa existe aqui e as pessoas querem matar. Não, é como a sociedade opera. Até mesmo diante da lei, essa pessoa ela não vai conseguir acessar a lei como outras pessoas conseguiriam, para que ela sobreviva, para que ela busque apoio e seja protegida, porque às vezes a lei não consegue acessar a forma como a lei é interpretada, acessar pessoas como essas. Então, deixo como referência Intersecções Letais. Perfeito. Bom, e estamos aqui chegando ao final do nosso 4º episódio. Nós já estamos no 4º episódio. 2 meses aí. Estamos avançando. Bom, hoje nós debatemos
várias questões, né, que de alguma forma é uma continuação do último episódio, em que falamos de identidade, aqui focamos mais na questão da identidade de gênero. Trouxemos várias coisas, vários assuntos, abrimos várias janelas e não pretendemos fechar essas janelas, elas estão abertas, e espero que vocês gostem do diálogo, do debate. Ele não está fechado, espero que vocês também participem, vocês fiquem à vontade para deixarem perguntas, mandarem no Instagram comentários, sugestões. Faremos o possível para acolher todas elas, para que a gente consiga enriquecer ainda mais o nosso Justamente. Sim, e eu também fico muito feliz que já estamos chegando aí ao 4º episódio. E como o Victor falou, hoje a gente abriu várias janelas, várias caixinhas que não estão fechadas, então, como a gente vem falando, a gente não quer que a conversa aconteça somente aqui, entre a gente, entre os meninos aqui nos bastidores, mas que vocês conversem com a gente também, tanto sobre impressões sobre as nossas conversas, como também experiências aí das vivências de vocês. E eu acho que quando eu falo em identidade de gênero, eu quero terminar o episódio assim: a gente não quer muito, a gente só quer viver, só quer sobreviver, só quer ser chamado pelo nome que a gente escolheu, só quer se sentir segura com a roupa que a gente escolheu, com os parceiros que a gente escolheu, com as nossas escolhas. Então a gente não quer muito, a gente só quer dormir e acordar tranquilo, sabendo que a gente vai ficar vivo até o final do dia. E eu espero muito que, não muito longe, esses números que a gente apresentou, que a gente conversou, sejam não só reduzidos, mas que sejam extintos mesmo, e que todo mundo, seja você mulher, homem, toda a comunidade aí LGBT se sinta seguro, não em caminhar nas ruas, mas o mínimo professar aí as suas escolhas, seja a escolha de, como eu falei, orientação, seja professar a sua fé, que todo mundo se sinta seguro, porque eu acho que hoje é o mais importante, ficar vivo, né? Então, como a gente falou aqui durante, não é uma conversa fácil, não é uma conversa simples, nem todo mundo está aberto a participar dessa conversa, mas eu fico muito feliz que a gente está ganhando aí um público que tem falado pra gente, que tem gostado aí das nossas conversas. Então sintam-se à vontade para conversar com a gente também. E só lembrar que agora a gente tem nossas canecas personalizadas. Sim. Então, quem tiver interesse também é só mandar uma mensagenzinha pra gente, que a gente passa mais informações sobre como vocês podem adquirir. Então foi muito bom estar em mais uma conversa aqui com vocês. A gente agora se prepara aí pro 5º episódio já, e a gente espera contar ainda mais aí com vocês. Então, se você gostou, e mesmo que você não tenha gostado, curta, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, com seus colegas, para que essa comunidade chamada Justamente continue aí crescendo e conversando ainda mais com outros públicos em outros espaços. Então, muito obrigada, nos encontramos aí no próximo episódio. Até mais, Justamente. Justamente.